Eu sei qual é a decisão mais importante da sua vida. E isso que eu tô falando aqui é porque eu já testei isso em sala com jovens, quando falava com eles sobre a parte de empreendedorismo. Eu já falei isso em sala com empresários. Eu sei qual é a decisão mais importante da sua vida e fica aqui no vídeo que eu vou te mostrar qual que é. A gente acha que a decisão mais importante da nossa vida é casar, se vai ter filhos ou não, se vai abrir empresa. Isso são decisões importantes. E eu vou te falar aqui que a decisão mais importante da sua vida é a próxima. Exatamente. A próxima decisão. Essa é a mais importante da sua vida. Na linha, no timeline ali da sua vida, tem vários pontos de decisão. Quando você chega num ponto desse, a vida ela muda para um lado. Então, de um conjunto de opções, você decide por uma. E a partir dali, se desdobra um conjunto de situações. Algumas delas que você não tem o controle, porque junta com as decisões de outras pessoas. Você já tinha imaginado isso, que a próxima decisão é a decisão mais importante da sua vida? E tem gente que acha que não decidir é seguro. Não, vou esperar um pouco. Não decidir é uma das opções que você tem. Então, não decidir também é em si uma decisão, porque ela tem seus custos, porque o tempo continua passando. Não é porque você acha que vai decidir isso depois que todo o resto, todo mundo, todas as coisas à sua volta vão te esperar decidir. Não, elas continuam andando, elas vão galopando na sua vida. Então, por isso que você tem que entender que decidir são uma das coisas mais importantes da sua vida. São elas que determinam como você chegou aqui agora, como você está, como está a logística da sua vida atual. E a decisão próxima que você vai tomar vai definir os novos rumos da sua vida. Não importa se você acha que é uma decisão importante ou não. Pode ser uma decisão quando você está sentado pensando se você vai beber ou não, quando você tem que dirigir. Então, o que eu quero trazer para você aqui, e que eu já conversei com jovens, eu converso com empresários, é exatamente isso. Porque o que eu tô falando serve para sua vida pessoal. E você que é empresário, as suas decisões, elas impactam diretamente a vida de um grupo muito grande de pessoas, porque impactam seus funcionários, ela impacta seus fornecedores, e as suas decisões impactam seus clientes. Como que vai impactar o funcionário? Não é sobre se vai demitir ou não, não é isso. Existem várias decisões que impactam a vida dos funcionários, de maneira que o seu funcionário se espelhe em você quando ele precisa tomar decisão. Em todos os níveis, porque a empresa é um sistema decisório constante, mutante, ambulante, vivo. Por que eu tô falando isso? Porque quando você entra numa empresa, um funcionário que tá ali atrás do balcão, ele decide se vai sorrir para você ou não. Ele decide se vai te atender prestando atenção em você, dando total atenção para aquilo que você está falando ou não. Então, sua empresa é um sistema decisório, é um conjunto de decisões, que uma decisão interfere na outra. Então, saiba que em algum momento da vida a gente tem que ter a maturidade para entender que a decisão é importante e que a gente tem que saber como que a gente toma a decisão e como que a gente se sente diante de uma decisão. Tem gente que fica muito inseguro diante das decisões, mas você tem que ter duas coisas aqui que são muito importantes que a gente precisa separar. Quando a gente fala em decisão, tem gente que fala que tomou a decisão e entende que aquilo tá ok. Não, existe aquela decisão que é falada e a decisão que é executada. São dois mundos totalmente diferentes. Inclusive no livro que eu escrevi, que chama O Mestre do Sim, como o vendedor se fortalece com o não, ali eu descrevo que às vezes o vendedor ele acaba confundindo isso, O cliente fala que decidiu, tá, mas ele falou que decidiu. Qual foi a ação? O que ele executou a partir daquela decisão? Até onde chega de fato uma conversão, é assinar o contrato, é fazer o depósito, vamos definir o que seria a execução daquela decisão. O que eu tô trazendo para você aqui é que às vezes chega no final do ano, a gente toma aquelas decisões, de final do ano, que é pegar uma listinha de como vai ser a sua vida no próximo ano. Mas muitas coisas ali, às vezes, acabam não acontecendo. Por quê? Porque você tomou uma decisão. Você declarou aquela decisão, ou você falou essa decisão, só que você não executou. Então, ou seja, foi uma decisão não executada. E a gente tem que entender que as decisões mais importantes que você vai tomar são decisões executadas. Ou seja, você declara e você age naquela direção. Então, quando a gente fala para a empresa, existe muita pressão em cima das decisões. Quando a gente fala na sua vida pessoal, existe muita pressão em cima das decisões. Se você vai decidir qual curso você vai fazer numa universidade, você talvez já tenha passado por isso. Você tem uma pressão, toda decisão, ela põe uma pressão. E a questão é como a gente lida com aquela pressão. Só adiar uma decisão não resolve e muitas vezes pode complicar situações. Por quê? Porque como o tempo está passando, as coisas podem se tornar mais emergenciais. E numa decisão é importante você ter o quê? Um conjunto de informações que sejam suficientes para você tomar essa decisão. Decisão não é uma questão só de intuição. Eu vou para cá ou vou para cá? Não, peraí.
O que me trouxe até aqui? Quais são as variáveis? Se eu tomar essa decisão aqui, pode acontecer o quê? Se eu tomar essa outra decisão, pode acontecer o quê? Esse mesmo exemplo que eu tô te dando da sua vida, isso aqui é perfeitamente aplicável às empresas. Tem gente que toma decisão sem avaliar o impacto daquela decisão, sob diversas perspectivas, que tá tão focado em uma coisa só. Vou te dar um exemplo simples aqui da vida pessoal. Eu quero financiar aquele carro lá. Passo o crédito, beleza, vou financiar, porque eu quero me sentir que eu tô andando com aquele carro. Mas a questão é a seguinte, não é só você acessar o carro, chegar no carro e financiar o carro. É sobre manter o carro. Aquilo que você ganha hoje, o seu orçamento está compatível com aquilo? Então, seja, como a sua decisão mais importante da sua vida é a próxima? Por quê? Porque ela desenrola um conjunto de variáveis que você não tem poder, às vezes, sobre aquilo. Porque a sua decisão, ela interfere em outras pessoas, nas decisões, e esse conjunto de coisas é o que é a graça da vida, né? Existe uma imprevisibilidade muito grande da vida. Existe uma imprevisibilidade muito grande quando você decide ir para determinado caminho. Só que a gente acaba tentando se sentir mais seguro não decidindo, e esse é um problema muito sério. Eu também já vi com clientes que eu atendi casos muito interessantes, né? Tem aquele que não decide, que adia decisões, e aí como vai postergando, vai gerando uma série de problemas, desperdícios decorrentes desse adiamento. E tem também pessoas que eu já atendi que é o seguinte, tomava muita decisão e as decisões anulavam as outras e geravam uma confusão danada. Então, por exemplo, tinha uma vez uma empresa que eu atendia, que eu já tinha feito essa análise, que esse conjunto de decisões que ele mudava a política comercial quase que toda semana gerava confusão para a equipe de vendas, para os funcionários, os clientes ficavam confusos. Tinha feito ali uma compra, alguma coisa no mês anterior, quando voltava já tinha mudado a regra. E isso gera confusão, você confunde o mercado se você não tem clareza nas suas decisões. Você confunde as pessoas que estão à sua volta, quando você não tem clareza da sua decisão, quando você deixa aquilo meio no ar. Então olha só, pessoal, eu tô tratando aqui sobre a importância da decisão. E por que as pessoas às vezes adiam a decisão achando que tá tomando uma decisão segura, mas não tá. Não é necessariamente seguro você esperar. Você pode muitas vezes estar complicando ainda mais a sua vida, complicando a vida das pessoas que estão à sua volta. Você pode estar se distanciando daquele resultado que você quer na sua empresa porque você está adiando. O que eu quero trazer aqui para você é o seguinte: primeiro, se você está gostando desse vídeo e não me segue, clica aqui para me seguir para mais vídeos como esse. O que eu quero trazer aqui para você é a importância de se aprender a decidir. Então na sua vida você arruma uma forma de aprender a decidir. E como que você pode melhorar isso? Aprender a decidir vai te levar mais para aquele caminho que você quer e não para o caminho que você não quer. Parece que o que eu estou falando aqui é simples, né? Mas olhe para a sua vida. A decisão que você toma é de um conjunto de opções, aquilo que você selecionou. Você pode ter parado aí, porque foi uma decisão que você simplesmente escolheu e falou. Agora, você pode também ter tomado a decisão e agiu na direção daquela decisão, que é a decisão que se executa. E é essa decisão que vale a pena. É essa decisão que faz total diferença na sua vida. E se você tem um amigo ou amiga que está agora numa fase da vida que precisa tomar uma importante decisão, manda esse vídeo para ela. E siga para mais vídeos como esse. Até a próxima!